tua vontade. Ah, Pai, como a tua palavra é preciosa. Ela tem trilhado, iluminado os nossos caminhos, nos direcionado na verdade e nos permitindo viver a tua vontade para nós. Ah, Pai, que a tua vontade seja estabelecida na nossa vida, que o Senhor tenha sempre a preeminência em tudo que nós fizermos. Pai, que não vivamos uma vida aqui para viver a nossa vontade, mas para viver a tua vontade e te fazer conhecido. Nós amamos ao Senhor, Pai. Nós te amamos de todo o nosso coração. O Senhor é o centro da nossa vida. Nós dependemos de ti, Pai. Muito obrigado pela tua paternidade, pelo teu amor, pela tua bondade sobre nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos e nós nos colocamos neste lugar de fazer a tua vontade, Pai. Que o teu Espírito nos conduza nessa noite, Pai. Que o teu Espírito traga revelação, direção, instrução, Pai, e poder de Deus nessa noite, Pai, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos. Muito obrigado, pessoal. Graça e paz. Você está bem? Estamos aí nesse dia tão especial para falar da experiência Rema. Essa escola que tem transformado a nossa vida. Quem aqui não fez o Rema ainda? Nunca fez o Rema? Olha, temos algumas pessoas que não fizeram o Rema. Essa escola é para você. Eu sei que às vezes, quando a gente escuta muito alguém falar essa escola transforma a vida, a gente fala, tá bom, parece clichê. Porque a gente ouve tantas vezes, mas até que você se matricula e vem, escuta as aulas, recebe da boa palavra do Senhor, deixa com que o Espírito Santo te guie nessa palavra e você vai descobrir que essa palavra transforma, que ela realmente muda vidas. Eu particularmente amo o Rema, porque o Rema não só por tudo aquilo que ele transformou a minha vida, a minha história, a minha família, mas porque também ele me permite ter conexões com você, aluno. Porque quando a gente vem da aula, não é só o professor ensinando o aluno, mas ver você acolhendo a palavra, ver você praticando a palavra, também traz impacto na nossa vida. Eu gosto muito do Ministrando a Palavra, porque o Ministrando a Palavra a gente vê o resultado da palavra na vida de vocês. E aí às vezes a gente vê o aluno citando tal palavra, tal matéria foi decisiva na minha vida. E mesmo que eu ou quem está na banca não seja o professor que deu aquela matéria, a gente se sente vitorioso, porque a gente diz, funciona. A palavra é poderosa, não se trata de nós, se trata de você acolher a palavra, praticar a palavra e ter a sua vida transformada por ela. Então, todas as oportunidades que a gente tem de falar do Rema, a gente vem com muito amor, com muita paixão, porque essa escola transforma vidas. Quero agradecer ao diretor Patrício e Rafa pela oportunidade, pelo convite, também ao pastor Isaías pela confiança e toda a equipe ministerial dele. Também não poderia deixar de honrar Radamés e Diana, que estão aqui. Amo vocês. Que bom vê-los. Às vezes a gente se encontra só correndo, só no oi, tchau. Mas que bom tê-los aqui. Nós estivemos juntos em Minas. Então, de Minas para Campina Grande. Mas é sempre uma honra. Tem alguém aqui que foi meu aluno, ou que foi aluno, né, do projeto Porta-Voz da Escola de Missões? Eu vi que Marcelo estava aqui. Tem o Polos. Então, no Porta-Voz, a gente faz um trabalho específico. A coordenação doutrinária tem um projeto chamado Porta-Voz, onde a gente trabalha exclusivamente para equipar os missionários para o púlpito. Então, a gente vai instruí-los mesmos na pregação, na oratória, na homilética, na hermenêutica, para equipá-los para as futuras oportunidades. Então, hoje, os meus alunos vão ter que ver se eu estou praticando aquilo que eu ensino para eles.
mas nós vamos falar um pouquinho sobre a matéria o fruto do Espírito. Nessa matéria, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso comportamento. Provavelmente, essa matéria é que mais vai tocar em comportamento de todas as outras matérias do Rema. Em muitas matérias, você vai aprender a sua realidade nele, quem você é em Cristo, a sua nova condição. Outras matérias você vai aprofundar o seu conhecimento nas verdades bíblicas, como doutrina básica, escatologia, aliança de sangue. Mas o fruto do Espírito, ela vai falar sobre o nosso comportamento, sobre o nosso caráter. Quem nós somos fora do ambiente da escola, fora do ambiente da igreja. Porque levantar mãos santas debaixo da unção, quando o louvor está tocando, é fácil. Porque a unção coopera, você não faz esforço. Agora, quem nós nos comportamos quando o culto acaba, isso fala de como nós estamos andando. E essa matéria vai falar sobre isso. Sobre o nosso comportamento refletir a nossa nova natureza. Quem nós nos tornamos em Cristo. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito humano é regenerado. O Espírito de Deus vem habitar dentro de nós por meio do Espírito Santo. E nós somos regenerados, transformados no Espírito. O nosso Espírito nasce de novo instantaneamente. Quando nós olhamos 1 de Pedro 1,23, 1 de Pedro 1,23, o apóstolo Pedro vai dizer que nós temos uma semente incorruptível por causa de Cristo Jesus. Nós fomos regenerados pela semente incorruptível. Já em 2 de Pedro, capítulo 1, no verso 4, ele vai falar que nós somos participantes da natureza divina. Então, como eu e você temos a vida de Deus dentro de nós, nós somos participantes da natureza divina, nós precisamos evidenciar no nosso comportamento o fruto ou a manifestação aonde está a nossa raiz. O fruto pelo qual da árvore nós estamos associados. É muito comum a gente ver, às vezes, as pessoas, elas nascem de novo, o Espírito Santo vem habitar nelas, o Espírito é regenerado, mas porque a alma não é transformada instantaneamente, ela ainda, mesmo nascida de novo, elas trazem pensamentos, ideologias, filosofias, crenças daquilo que elas viveram e experimentaram. E se não se abrir para a palavra, elas vivem essas crenças como se essas crenças fossem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o que Ele nos instrui pela sua palavra. Então, quando nós nascemos de novo, nós precisamos aprender a como viver segundo a uma nova criação. Como nós vamos nos ver, como nós vamos pensar e como nós vamos nos comportar. Você sabe que pensamento gera comportamento. Porque você faz de acordo com aquilo que você crê. Primeiro você pensa, aquilo que você pensa que você crê é aquilo que vai permear as suas atitudes, as suas ações. E isso vai determinar o seu caráter. Por isso que nós precisamos pensar certo para que o nosso comportamento evidencie esse fruto. Que fruto é esse? Gálatas 5, nós vamos ler esse texto com mais calma posteriormente. Mas Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Gálatas 5, a partir do verso 22. O apóstolo Paulo vai dizer, nós vamos voltar nesse texto. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Gálatas, principalmente o capítulo 5, ele vai falar do fruto do Espírito em contraste às obras da carne. Então ele vai mostrar que quem anda na carne pratica obras, e vai falar quais são, e já já a gente vai ler, e vai mostrar que quem anda no Espírito evidencia o fruto, que são o fruto é essas características que nós acabamos de ler. Então percebe que Paulo ele começa o capítulo 5 falando da liberdade cristã.
Ele vai começar o capítulo 5 mostrando que a liberdade cristã não pode ser usada para libertinagem. Que hoje, eu e você, nós somos livres não para fazer o que a gente quer, mas a gente é livre para fazer o que é certo. A gente tem liberdade para agir conforme é correto. E aí ele vai fazer o contraste entre a obra da carne e o fruto do Espírito. Quem anda na carne tem um padrão de comportamento. Quem anda no Espírito tem que evidenciar outro padrão de comportamento. E é engraçado que ele não usa a palavra frutos. Ele usa a palavra fruto no singular. Por quê? Porque essa palavra grega, ela foi escrita propositalmente. A palavra karpos, que é a palavra fruto no grego, está no singular. Mostrando que é um fruto com muitas características. Paulo não diz que o Espírito Santo produz muitos frutos separados, para que eu e você escolhêssemos qual que a gente vai manifestar e qual não. Ele diz que é um único fruto, no singular, com 9 características, porque na minha vida e na sua precisa ser evidenciada todas elas. Eu não posso escolher andar no amor e não andar em domínio próprio. Eu não posso escolher andar em alegria e não andar em mansidão. Eu não posso escolher andar em paz e não andar em fidelidade. Todos esses 9 características, todas essas 9, precisam ser evidenciadas, porque elas fazem parte de um único fruto. Porque Paulo sabia que se a gente pudesse escolher, ninguém ia querer andar em paciência. Então ele já deixa claro que não tem margem para escolha. Eu mesmo, se eu pudesse escolher, eu cortava metade da lista. Mas a gente não anda na nossa vontade. A gente se submete à palavra. Por quê? Porque o precioso sangue de Jesus, que nos comprou do pecado, não foi derramado para a gente viver de qualquer jeito. Ele nos livrou do pecado para que eu e você pudéssemos produzir fruto de justiça. E o nosso comportamento precisa evidenciar a raiz do qual eu e você pertencemos, que é enxertado na videira. Então nós precisamos estar convictos de que a nossa vida fala. A habilidade para manifestar esse fruto não foi produção nossa, ela é produção do Espírito Santo em nós. Uma vez que nós fomos regenerados, o Espírito Santo nos habilitou, porque fruto para nascer, ele depende do poder da raiz que o sustenta, que gera a sua espécie. Por isso que quando nós falamos da manifestação do Espírito, nós falamos de fruto e não de obras. Por quê? Porque a habilidade para andar, para produzir, para evidenciar a manifestação desse fruto, nos foi dada no novo nascimento. Mas manifestar ele é uma decisão nossa. O Espírito Santo não vai manifestar ele por mim e por você. É uma escolha nossa de praticar a palavra. Por isso que essa matéria fala muito do nosso caráter. E você vai descobrir que você pode, ou às vezes você que está mais tempo na caminhada, você já percebeu isso. Você pode ser nascido de novo, ser criado na igreja, vir em todos os cultos e ainda produzir obra da carne. Mesmo não sendo essa o desejo ou a vontade de Deus. Quando nós olhamos, a Bíblia fala sobre carnalidade e espiritualidade. E Paulo vai falar disso no mesmo, ele vai equipar as mesmas situações para o mesmo tipo de povo. Porque às vezes a gente pensa em carnalidade só para aqueles que não são crentes. Porque eles já vivem escravos do pecado. Mas Paulo também fala de carnalidade no meio da igreja, ou seja, dos nascidos de novo. Pessoas que estão dentro da igreja, ao invés de produzir fruto, estão andando na obra da carne. Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler com vocês na NAA, na Almeida Atualizada.
Primeira carta de Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar. Podemos? Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que sois carnais e andam segundo os padrões humanos? Perceba, se você ler desde o começo, no primeiro capítulo, ele vai começar a escrever a carta aos Coríntios, fazendo uma saudação aos santificados em Cristo. Então ele está falando para aqueles que nasceram de novo, porque só é santificado quem nasceu de novo, não é mesmo? No capítulo 7, ainda do verso 1, ele chega a falar que no meio da igreja não faltava nenhum dom. E você concorda comigo que para operar nos dons tem que ser nascido de novo? E tem que ser batizado do Espírito Santo. Então ele diz, no meio de vocês tem dom em abundância, não falta nada. No capítulo 1 ainda, ele vai falar que ele ouviu pela casa de Cloe que estava tendo brigas no meio da igreja. E aí no capítulo 3, ele volta a falar disso. Ele falou, olha, eu não pude tratar vocês como espirituais, mas como carnais. Perceba que Paulo não chama eles de desviados, nem de repugnantes, chamam eles de carnais. Porque pode uma pessoa ser nascida de novo e ainda andar na carne? Pode. Mesmo isso não sendo o padrão de Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre uma pessoa que anda na carne e a pessoa que anda no Espírito. A pessoa que anda na carne é aquela pessoa que é governada pelos sentidos da carne, ou pelas suas próprias vontades, os seus próprios pensamentos, são governadas pelos sentidos físicos. A palavra carne, usada por Paulo em 1 Coríntios 3, é a palavra grega sarkikos, que significa governada pela mera natureza humana, não pelo Espírito de Deus. Tem a sua sede na natureza animal ou despertado pela natureza animal ou humana, com uma ideia de depravação. Quando nós nascemos de novo, nós somos retirados desse lugar de depravação. Agora, se nós não renovarmos a mente com a palavra e tomarmos uma decisão no coração de fazer a palavra ser o nosso guia infalível, a gente pode ser nascido de novo e ter comportamento carnal. Vou te dar um exemplo, e já a gente vai voltar para Gálatas 5. Pessoas carnais são aquelas pessoas que elas são guiadas pelas emoções. Você só pode contar com ela dependendo de como foi o dia dela. Se o dia dela foi bom, você pode contar com ela. Se ela teve qualquer problema ou qualquer irritação, melhor deixar para lá. Pessoas carnais são aquelas que confundem franqueza em nome da grosseria. Não, eu não sou grossa, eu sou franca. Mas o amor também tem o jeito certo de falar. Pessoas que falam sem pensar são pessoas carnais. Pessoas carnais são aquelas que são instáveis. Elas não gostam de assumir responsabilidades, porque elas não têm firmeza. Qualquer coisa desorienta ela, deixa ela desestabilizado, deixa ela desorientado. E acha que tudo vai acontecer conforme ela quer. Tudo vai girar em torno de mim. E Deus sabe que eu sou assim, porque foi Ele que me criou. Esses são comportamentos de pessoas que são governadas pela carne. Pessoas governadas pela carne costumam ser vítimas de tudo. Sabe aquela pessoa que todo mundo persegue ela? Ela não é o problema, é todo mundo que está em volta dela que é o problema, menos ela. Tudo ela é a vítima. Todo mundo persegue ela, todo mundo é contra ela, todo mundo faz tudo para prejudicar ela. Isso é uma pessoa carnal,
que não consegue reconhecer as suas próprias falhas, os seus próprios erros e culpa os outros. Pessoas que se vitimizam por tudo. Pessoa carnal são aquelas que julgam que a opinião dela é a única que importa. Pensam de si mesmo além do que convém. Se não for do meu jeito, não é o melhor. Se não for para ser assim, não vai prestar. Isso não vai dar certo. Então elas acham que a opinião delas é a única importante. E o que elas acreditam que é o melhor é que é o certo. Pessoas carnais são pessoas que andam em amargura, inveja, maledicência. Tem gente que parece que gosta de falar mal dos outros. Sabe aquela pessoa que ninguém nunca é bom para ela? Não tem ninguém que tem uma qualidade, todo mundo só tem defeito. Isso são sinais de carnalidade. Você comenta, nossa, que coisa linda que fulano fez. Eu não acho que foi bem assim, não. Até que prestou, mas se a fulano tivesse feito desse jeito, tinha sido melhor. Aí você fala, nossa, que roupa bonita que a irmã está usando. Mas a irmã deu engordadinha, se eu fosse ela, não usava essa roupa não. Tudo tem que colocar um defeito, isso é maledicência. Pessoas que estão acostumadas a falar mal. Pessoas que guardam amargura, rancor, inveja. Isso são sintomas de pessoas carnais. Agora, Paulo não fala que as pessoas carnais são pessoas que devem ser excluídas da igreja. Porque não são pessoas ruins. Não são pessoas malignas. São pessoas que pararam de renovar a mente com a palavra. Pararam de se submeter à palavra. Porque, queridos, mesmo eu e você, tendo nascido de novo há muitos anos atrás, tendo feito o rema, tendo feito a escola de ministros, tendo feito a escola de missões, se a gente não a renovar a mente, a gente pode ficar acomodado. Todo mundo está sujeito a ficar tentado na acomodação. E aí, com a acomodação, a gente para de pensar como a palavra diz e começa a pensar como eu acho que deveria ser. E aí a gente tem mais disponibilidade para brigar do que para conversar. Porque aí começa a ter briga e contenda. Na igreja de Corinto, quando Paulo escreve isso, eles estavam brigando por causa de ministros. E não era uma questão de identificação. Eles brigavam em torno dos ministros. Como se você não for de Pedro, não dá para você andar comigo. Não, eu sou de Apolo, eu não ando com quem é de Pedro. Estavam criando confusão num lugar onde deveria viver em unidade, em amor, em paz, em amabilidade, em alegria, em mansidão, em bondade, em domínio próprio, em fidelidade. Quando a gente está carnal, a gente sempre vai priorizar a si mesmo ao invés do outro, o que é totalmente diferente do padrão bíblico, porque o amor não é egoísta. 1 Coríntios 13. O amor não busca os próprios interesses. Sabe, queridos, o campeão de problema nos relacionamentos, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, é falta de comunicação ou uma comunicação errada. Quantas vezes você já não teve que se justificar de algo que você disse dizendo, não foi bem isso que eu quis dizer. Não foi com essa intenção que eu quis dizer. Porque às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra. É comum que cada um absorva a informação que está recebendo dentro conforme ela que foi criada, conforme a sua perspectiva de vida, conforme as suas experiências. Então, às vezes, você foi criado de um jeito, vai se relacionar com pessoas que foram criadas de um jeito completamente diferente. E a pessoa não vai se tornar você, e você não vai se tornar ela, mas a gente precisa aprender a conviver. E aí começa aqueles problemas, sua grossa, seu grosso, você nunca entende o que eu estou falando com você. Não dá para a gente conversar, você é difícil demais. Enquanto o problema está só na comunicação. Eu me lembro quando eu casei, eu fiz 10 anos de casado ano passado, eu e Tiago, nós tínhamos um grande problema de comunicação. Porque a minha mãe nos deu uma criação, baseada também no que ela aprendeu, que certos tipos de sentimento é drama.
Então, muita coisa para mim e meus irmãos é drama. Então, eu e meus irmãos temos muita dificuldade de ficar ofendido. A pessoa, para nos ofender, ela vai ter que caprichar bastante, porque a gente considera muita coisa como drama, por causa da minha mãe. E quando eu cresci, eu fui amadurecendo na palavra, eu fui entender que certas coisas não é questão de drama, é de empatia. Você aprender a se identificar com a pessoa. Só que na nossa criação, a gente não podia ser muito sentimental, porque isso era drama. Só que eu casei com uma pessoa completamente diferente da minha. E os mineiros, Radamés e Diana estão aqui, eles são um povo mais sentimental. São aquele povo que eles escolhem bem as palavras antes de conversar com você, porque eles têm o cuidado de não te ofender. E aí o Tiago casou com aquilo que achava que tudo era drama. Então o nosso primeiro ano de casado foi muito desafiador, porque tudo que eu falava com ele falava que eu era ignorante. E eu, dentro de mim, eu pensava assim, rapaz, eu só estava falando normal. O dia que eu quiser ser grossa, então a gente vai para um gabinete. Porque se eu falando normal, ele está achando que eu fui grossa, o dia que eu quiser ser de verdade, porque eu ainda estou me esforçando muito para ser educada, a gente vai parar no gabinete. Mas eu entendi que ele não foi criado da mesma forma que eu fui criada. E que ele não era o problema. Que eu também ia precisar mudar. E eu pensava, no tom que eu estou falando com amor? Porque quando você pensa pelo lado da manifestação, da evidência do fruto, você muda. Às vezes a gente tem muita respostinha rápida. Principalmente na hora que acalora a raiva. A respostinha rápida está pronta. Mas essa respostinha vai edificar ou vai piorar com a situação? Se não vai ter amor, se não vai edificar, guarde ela. E foi isso que eu tive que aprender. Que não era só eu falar, eu tinha que saber o jeito certo de falar. Boa parte dos trabalhos em equipe, quando você vai ver os problemas dentro dos trabalhos em equipe, é a falta da comunicação. Porque um fala de um jeito, outro entende de outro, e o outro leva de outra forma e fica emburrado, fica magoado. E nós precisamos aprender a andar na evidência do fruto. Não falar o que pensa. Não falar do jeito que vem na mente. Porque a sua criação foi diferente de outra pessoa. E todos nós nascemos de novo. E precisamos nos moldar à palavra. Tem muita gente que se escora na personalidade, no temperamento, para não evidenciar o fruto do Espírito. Enquanto, na verdade, toda personalidade, todo temperamento precisa ser dobrado à palavra. Quem dita a nossa vida tem que ser a palavra. E eu posso te falar isso porque eu tenho uma personalidade forte. Então, eu sei o quanto custa domá-la. E é possível. Eu me lembro que a primeira vez que eu li, o primeiro livro do irmão Reiga que eu li, foi O Amor, o Caminho para a Vitória. Pensa num livro que eu chorei. Porque eu achava que eu não era crente. Quando eu li as experiências dele, o andar em amor, eu dizia, eu não sou crente não, crente é esse homem. Porque eu fui criada na igreja, eu era filha de pastor, mas eu era um crente carnal. Porque eu achava assim, eu sou crente, mas eu não sou besta. Ninguém passa a perna em mim não. Eu sou crente, mas eu não sou idiota. Quando eu li esse livro, eu falei, eu não sou crente não, crente é esse homem. Cada história que ele contava, eu dizia, se isso aqui é ser crente, eu estou muito longe de ser. Eu dizia, mas pelo amor de Deus, será que esse homem não vai reagir? Será que ele não vai falar umas verdades da cara desses pastores que estão fazendo isso com ele, não? E aí eu vi que realmente eu era carnal. Aí quando eu li o livro dele, Crescendo Espiritualmente, eu descobri que eu não era descrente, eu só era carnal. Aí eu descobri que realmente eu era carnal. Porque mesmo sendo nascido de novo, eu colocava o que eu achava ser certo acima da palavra de Deus. E eu aprendi que eu estava errada. E que eu precisei mudar. Que as coisas não iam ser só do meu jeito. Eu me lembro quando eu e meus irmãos brigávamos. Eu tenho 2 irmãos que são 5 anos mais novos do que eu, são gêmeos. E mesmo adulto. Isso não é coisa de criança não. Isso era coisa da gente velho, menino grande. Quando a gente brigava, porque um dos meus irmãos, ele tem uma personalidade muito parecida comigo. Então a gente sempre deu choque.
Porque os dois querem ter razão sempre. Ninguém quer ceder. E a gente brigava e eu dizia, eu não sei porque que a minha mãe teve mais filho. Eu ia ser tão feliz se eu fosse filha única. Não sei para que eu fui ter irmão. Hoje, que a gente vai amadurecendo espiritualmente e abandonando a carnalidade, eu não imagino a minha vida sem eles. Porque até para tratar o meu egoísmo, foi importante ter irmãos. Porque eu aprendi desde cedo que nem tudo ia ser só do meu jeito. Nem tudo ia ser só para mim. Se tratava só de mim. Mas nós precisamos aprender a amadurecer. A gente não pode viver uma vida cristã na carnalidade. A gente não pode nascer de novo e viver como se a gente vivia outrora. Ah, mas não é porque eu não traio a minha mulher, eu não vou para a festa, eu não trago dano para os outros, que eu não estou vivendo no pecado. Mas se você está com amargura, você está com falta de perdão, você está com inveja, você está com discórdia, você também está pecando. E esse é o contexto da carnalidade dos irmãos também da Galácia, que levou Paulo a escrever Gálatas 5. E agora vamos abrir lá comigo, por favor. Gálatas capítulo 5. Ele começa o capítulo 5 falando da liberdade. Mas antes dele chegar no fruto do Espírito, ele vai começar lá no verso 13. Gálatas 5 no verso 13, e eu vou ler para vocês na NVT, na nova versão transformadora. Gálatas 5,13, Paulo diz: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida em um único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo inteiro, de modo que você não tem liberdade para pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando segue os desejos da humana natureza ou da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Perceba que ele vai falar que é comportamento de quem é governado pela carne, pela natureza humana. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva ou ira, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras e festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Jesus Cristo crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Por que isso é importante, queridos? Porque às vezes a gente só foca em pecado na imoralidade sexual, na sensualidade, na impureza, o que também está em Gálatas 5. Mas Gálatas 5 não se resume somente a pecados da natureza sexual. E às vezes a gente se preocupa tanto com esses, mas está andando em ira, está andando em divisão, está andando em inveja, está criando contenda. E diz, não, mas eu só estou dando a minha opinião. Mas sabe, queridos, às vezes a gente tem um entendimento errado sobre idolatria. A gente acha que idolatria é só cultuar a imagem. Se você coloca a sua opinião acima da palavra de Deus, você idolatra a si mesmo.
Se eu coloco meu desejo, as minhas vontades, o meu pensamento acima da verdade da palavra, eu não adoro a Deus, eu adoro a mim mesmo. Não é? Porque eu prefiro fazer a minha vontade do que fazer a vontade de Deus. Eu prefiro viver a vida do meu jeito do que do jeito do Senhor. Só que quando nós nascemos de novo, nós não somos mais donos de nós mesmos. Nós temos um Senhor. Nós temos um dono. E nós fazemos a vontade dele. Por isso que esses comportamentos, essas obras da carne, não podem mais ser vistas na minha vida e na sua. Precisamos evidenciar a manifestação do fruto. Cristãos que andam pelo Espírito, que são governados pelo Espírito. O que é uma pessoa governada pelo Espírito? É aquela que mata as vontades da carne para dar lugar à direção do Espírito. Pessoas que andam no Espírito, elas aprendem a lei do amor, a andar no amor. Pessoas imaturas não conseguem andar no amor. Pessoas carnais não andam em amor, porque elas não estão preparadas para sofrer o dano. Elas acham que tudo tem que girar em torno dela. Agora, quando a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai acolhendo a palavra, a gente vai decidindo praticar a palavra, a gente vai amadurecendo, vai crescendo, saindo daquele lugar de um crente carnal para um crente espiritual, ou para um homem ou uma mulher espiritual. Eu sei que esse caminho você não trilha do dia para a noite, mas precisa ter em nós uma disposição no coração para fazer o que é certo, para priorizar as instruções do Senhor, para priorizar a palavra do Senhor. Nem sempre a gente acorda com vontade de andar em alegria, mas andar no Espírito é não fazer o que a carne quer, é fazer o que a palavra orienta, independente da nossa vontade. Nem sempre a gente vai acordar com vontade de perdoar ou de sofrer um dano, de andar em amor, caminhar mais uma milha. Mas a gente não faz o que a vontade quer. Isso diferencia o crente carnal e o crente espiritual. Não é quantas vezes você manifestou os dons, não é quantas horas você ora em línguas, é quantas vezes você consegue andar em amor. Quantas vezes você consegue andar em bondade, em domínio próprio, em paciência, em mansidão, em amabilidade, independente do que as pessoas fazem para mim e para você. Precisamos ter a decisão. Nem sempre vai ser confortável. Mas a graça de Deus é superior ao desconforto. Priorizar o Senhor nos faz caminhar debaixo da graça, acima das nossas vontades. Crentes maduros, pessoas que amadureceram espiritualmente, elas sabem andar em amor, elas priorizam o amor, elas pensam antes de falar. Isso vai edificar? Isso vai ser bom? É o melhor momento para a gente ter essa conversa? Por quê? Porque ela sabe do peso que tem as suas palavras e as suas atitudes. Porque as nossas palavras e as nossas atitudes precisam evidenciar o fruto e não as obras da carne. Então nós precisamos caminhar nesse caminho de andar no Espírito. Como Paulo fala, a vontade da carne ela é contrária à vontade do Espírito. Você não acorda todo dia querendo jejuar, você não acorda todo dia querendo orar, você não acorda todo dia querendo ler muito, mas você faz por disciplina espiritual. Porque a gente domina sobre a carne. Quando nós estávamos no pecado, o pecado dominava. Mas hoje eu e você, nós nos dominamos, temos a habilidade de domínio próprio para segurar as nossas vontades e ter comportamento, atitudes, reações que evidenciam o fruto. Porque ações você premedita, reação não. Reação é instinto. Aí é nas nossas reações que fica claro se a gente é crente carnal ou se a gente é crente espiritual. Se quando pisa no meu e no seu calo, a gente já se estremece, a gente está precisando mudar o lado. Ir para o crente espiritual, porque está carnal. Eu sei, gente, todo mundo vive vida cotidiana, todo mundo lida com pessoas. Ninguém aqui foi glorificado ainda. Eu sei que tem pessoas que são mais difíceis da gente evidenciar o fruto. Mas a gente também já foi difícil um dia. E as pessoas tiveram paciência com a gente.
O amor é paciente. Tem vezes que eu tenho que dizer isso para mim 50 vezes no dia. Porque eu amo aquela pessoa que o Senhor me deu. Mas eu nunca vou entender como é que ele consegue decorar todo um capítulo da Bíblia e esquecer de levar o lixo que fica na porta. Aí eu digo para mim mesmo, paciência. Paciência, porque Ele é o melhor de Deus para a sua vida. Paciência, porque a memória dele pode não ser boa para umas coisas, mas Ele é um homem de Deus para a sua vida. Andar no Espírito, evidenciar o fruto do Espírito, ser espiritual, ser governado pelo Espírito, ser controlado, governado pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, não é só nas decisões que a gente tem que tomar, é na nossa vida também, nas nossas reações, nas nossas atitudes. Uma pessoa governada pelo Espírito, ela é uma pessoa que ela ora antes de tomar uma decisão. Ela não toma decisões no impulso, ela ora, ela busca o Senhor. Uma pessoa governada pelo Espírito é uma pessoa gentil, independente do que o outro mereça. Sabe, queridos, hoje em dia, bondade e gentileza está tão em falta, que até no nosso meio crente, quando a gente faz algo gentil para alguém, a gente já fica desconfiado que vai ter um interesse por trás. A gente já fala, vai me pedir o quê? Está vindo muito amigável assim, daqui a pouco vai me pedir alguma coisa. O mundo está tão desconfiado de gentileza, que qualquer boa ação já soa como mal intencionado. Mas a Bíblia fala que nós, que somos a luz do mundo, nós devemos praticar gentileza. Não pelo que o outro merece, mas pelo fruto que há em nós. A gente pratica a bondade não porque o outro fez algo para merecer, mas porque há o fruto dentro de nós. E nós precisamos evidenciar isso. Ser espiritual é saber quem você é em Cristo. É conhecer ao Senhor, refletir o Senhor no nosso caráter. Não é só saber versículos de cor, mas é que as pessoas olhem para nós, vejam amor, paz, alegria, amabilidade, mansidão, paciência, domínio próprio, fidelidade. Tem gente que aonde chega traz mais tumulto do que paz. Parece que a pessoa perturba todo o ambiente. Sabe, queridos, como filhos de Deus, nós somos instrumento de paz. Aonde a gente chega, a gente carrega paz. Paz nos nossos relacionamentos, paz no nosso trabalho, paz nos departamentos da igreja. Agente de paz. Se a sua opinião vai trazer contenda, guarde para você. A minha e a sua opinião não é a única do mundo. A paz vale mais do que a nossa opinião. Isso é viver em comunidade, em corpo, com pessoas. Isso é evidenciar o caráter cristão, o fruto do Espírito. Ser gentil, andar produzindo frutos de justiça. Você quer medir se você é uma pessoa espiritual? Um bom termômetro para a gente saber se a gente é uma pessoa carnal ou espiritual é você pensar se você pensa mais nas coisas da terra ou das coisas celestes. Porque a pessoa que é espiritual, ela pensa mais nas coisas celestes do que nas coisas dessa terra. Por isso que ela não tem dificuldade de abrir mão de si mesma. Porque ela sabe que a vida aqui é passageira. Ela se preocupa mais com as coisas celestes, de agradar ao Senhor, do que de manifestar a sua própria vontade. Porque ela sabe que a vida é passageira, é o aqui e o agora. E sinceramente, queridos, é um sopro. Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso não estar. Quantas pessoas que a gente não perdeu assim, de repente, que a gente nem esperava, que partiu para estar com o Senhor? Então, quando você pensa mais nas coisas do alto, você não vai ter problema de abrir mão de você mesmo. Agora, se eu penso mais nas coisas da terra, provavelmente a carnalidade vai falar mais alto. A inveja, o egoísmo, a discórdia. Eu me lembro de Silvia Lima. Em 2019, numa reunião de supervisão lá em Belo Horizonte, ela estava falando para as mulheres e ela estava falando sobre essa questão do relacionamento conjugal. E ela falou de Gilson. Ela disse, olha, tinha muita coisa no Gilson que me incomodava, que me fazia raiva, que me aperreava, como a gente fala aqui. Mas o que eu não daria para ter ele de volta. Já tinha alguns anos que Gilson tinha partido. Às vezes a gente potencializa tanta coisa, que se aquela pessoa partisse, ela não ia fazer mais falta do que aquilo que nos incomoda?
A vida é um sopro, gente. Hoje a gente está aqui, amanhã não está. Reclama tanto dos filhos, da bagunça, do cansaço. Mas se seu filho partisse, a bagunça não ia fazer falta? O cansaço não ia ser deixado de lado? Às vezes a gente passa tanto tempo reclamando do presente, daquilo que nós temos de Deus. E se a pessoa partisse? Não estou dizendo que ninguém aqui vai partir não, tá? Não é isso não. Eu só estou trazendo a consciência para você que às vezes eu e você, nós ficamos tão apegados em pequenas coisas, em vez de valorizar o que é mais importante, que são as pessoas. Tem coisas do Tiago que também me incomodam, mas que se ele partisse eu não conseguiria viver sem. Então eu preciso valorizar, parar de ficar potencializando o problema e valorizar as qualidades. Ninguém é só defeito. Quando a gente perde uma pessoa, aquela pessoa deixa um buraco na vida da gente. Agora, muitas vezes a gente só valoriza aquela pessoa depois que ela perdeu. Por que não valorizar enquanto ela está viva? Fazer questão de viver em paz, de viver em amor, de ceder, de entender que nem sempre vai ser do meu jeito. Eu também custei aprender isso, mas cheguei lá. Se eu conseguir sair do crente carnal para um crente espiritual com a personalidade forte, tu também consegue. Porque é a graça de Deus que nos capacita, mas existe em nós uma disposição de praticar a palavra. Sabe por quê, queridos? No final, quando tudo isso acabar e a trombeta soar, e nós nos encontrarmos com Jesus, o que vai contar não é quantas discussões nós ganhamos, não é quantas pessoas e opiniões nós defendemos, o quanto dos meus direitos eu exigi e conquistei. Vai ser se eu vivi se eu vivi a minha vida para fazer a vontade de Deus, ou se eu vivi uma vida para fazer a minha vontade. Quando tudo isso acabar, porque as coisas dessa vida vão passar, e quando a gente estiver diante do Senhor, o que vai contar é se a gente viveu uma vida para agradar a Deus, ou se eu vivi uma vida para mim mesmo. E eu não quero chegar nesse dia e falar: Senhor, muito obrigado pelo seu sacrifício, mas eu preferi ter o meu direito do que ter paz. Senhor, muito obrigado pelo seu sacrifício, mas o meu jeito é assim mesmo. O Senhor que me criou, o Senhor sabe. Sabe, queridos, o Senhor nos criou para ser um padrão de como Ele é, não para ser um padrão do que a queda nos transformou. Ele nos criou para ser um padrão que reflete a Ele. E Deus é amor, Deus é paz, Deus é bondade, Deus é alegria, Deus é amabilidade, Deus é mansidão, Deus é paciência e Deus é domínio próprio e fidelidade. É nessas coisas que nós devemos andar. Nessa matéria do Rema, você vai ver cada uma dessas características do fruto detalhadamente, bem como cada um das obras da carne. Porque o propósito da matéria é contrastar uma a outra e nos mostrar qual é o padrão do que é correto. E para evidenciar o fruto, talvez no começo, para você que não está com a disciplina em dia, vai ter que fazer força, como eu já tive que fazer um dia. Como eu já tive que dizer para mim mesmo: mansidão, paciência, mansidão e paciência, Willa. No começo eu tive que botar força, mas tudo que você se dispõe a fazer com frequência vira hábito. Depois de um tempo, sofrer o dano já nem é tão dolorido mais. Você já olha e fala assim: nem vale a pena o meu desgaste. Não vou dar nem minha opinião, porque essa situação não vale a pena o meu desgaste. Vou viver em paz. Pelo poder da decisão. Que eu e você possamos decidir viver uma vida em evidência do Espírito Santo, guiadas pelo Espírito, que crucificaram os desejos da carne, que valorizam mais as pessoas, que andam em amor, que manifestam ou evidenciam o fruto, porque quando nós nos encontrarmos com o Senhor, é isso que vai ter contado. Essa vida aqui é passageira. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar. Que a gente possa decidir hoje viver uma vida que agrada a Deus. Viver uma vida que reflita o caráter de Deus. E valorizar as pessoas mais do que criticá-las. Não tem ninguém difícil demais para não ser alvo do amor de Deus. E do meu e do seu amor. Nós fomos alvos do amor de alguém. Exerça paciência. Deus não vai te dar paciência.
Deus não vai te dar a mansidão. Ele já te deu o fruto. Eu e você vamos evidenciá-lo como escolha. Caráter é decisão de escolha. Escolher fazer o que é certo, independente do que eu estou com vontade. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra.